Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no nosso cantinho, Palavras que Confortam, trazer a vocês mais uma reflexão neste domingo que eu acho que vai ser muito interessante para nós conversarmos. Mas antes disso, eu gostaria que vocês pudessem curtir este vídeo, compartilhar com os amigos, comentarem alguma coisa que vocês acharem interessante e se inscreverem aqui no nosso canal do Rossano Sobrinho, para que nós possamos levar a vocês muitas reflexões preciosas para o nosso crescimento íntimo, tá bom? Bem, como nós estamos fazendo nessas últimas semanas, nós estamos fazendo o nosso estudo baseado em alguns trechos deste livro aqui, Perdão, a Chave para a Liberdade, aonde nós, buscando determinados trechos, a gente conversa sobre eles, extrai os ensinamentos que são tão preciosos para nós. Este livro, ele foi psicografado por mim, do autor espiritual Ezequiel. É um livro que tem muitos ensinamentos, muita coisa gostosa para a gente poder extrair e aprender com ele. Tá bom? Vamos começar? Para que vocês entendam um pouquinho essa passagem que eu vou ler, o Onofre, que é um personagem deste livro, ele se flagra em um determinado sentimento que ele possuiu há muito tempo atrás e que, de repente, em razão de uma experiência daquele momento, ele pôde observar-se, conhecer-se efetivamente aquilo que tinha acontecido naquela época. E, surpreso, ele pensou o seguinte: meu Deus, foi por isso que fui tão amedrontador com a Luísa, quando ela me pediu para ser benevolente com os nossos vizinhos. Eu me sentia culpado de executar a dívida, mas eu não podia fazer diferente. Como eu poderia ficar sem o dinheiro que emprestei? Na época, era quase tudo o que tinha para pagar as minhas próprias dívidas. Eu o havia emprestado, contando com o seu pagamento. Se a família Martins não nos tivesse pago, eu é que poderia ser preso poucos meses depois. O que me impulsionou foi o meu orgulho de não me ver implorando aos meus credores para adiar o pagamento devido. Raciocinava Onofre, enquanto os demais conversavam animadamente. Bem, olha que interessante. O nosso tema de hoje é os sentimentos que nos movem. Quantas e quantas vezes nós, em nosso dia a dia, nós temos reações em razão das experiências que nós nem sabemos o que as estão movendo. Quantas vezes nós temos reações que nós vamos atropelando com o passar do tempo, e somente muito tempo depois é que nós percebemos o que efetivamente tinha nos movido. Onofre levou alguns anos para ele perceber, através de uma experiência vivenciada naquele momento de sua vida, ele pôde olhar para trás e falar: meu Deus, o que aconteceu foi isso, e eu nem tinha percebido. Nós, na maioria das vezes, quando estamos vivenciando a nossa história de uma forma em que nós vivemos automaticamente as coisas que estão acontecendo, nós não refletimos sobre as nossas próprias ações, sentimentos, nós não percebemos e assim também não temos a oportunidade de trabalhar aquilo que efetivamente está sendo necessário mudar. Se nós pensarmos na história do Onofre, ele era uma pessoa que ele tinha um dinheiro, que ele emprestou para alguém que a princípio era um conhecido seu, mas que ele contava com o pagamento deste valor emprestado para que ele mesmo pudesse pagar as suas dívidas. No momento em que ele se viu frente a uma possibilidade de não receber aquele dinheiro que ele tinha emprestado, no seu inconsciente começaram a ser alimentados medos que ele nem percebeu.
O maior medo que ele tinha naquele momento, por incrível que pareça, não tinha sido somente o fato dele ser preso em razão de uma dívida que ele não poderia pagar, mas tinha sido a vergonha que ele passaria em ser preso. Quantas vezes a gente é motivado pelos nossos sentimentos e que nós não os flagramos realmente? Não sabemos o que está nos motivando a agir ou reagir às circunstâncias da vida. Se é assim, como eu disse antes, como poderemos trabalhar aquilo que nós temos em nós, se nós não soubermos o que está acontecendo? Bem, a princípio, nós pensamos o seguinte: Onofre, ele teve uma reação inconsciente, agiu, foi extremamente ríspido com a esposa, uma coisa que normalmente ele não era, tudo motivado em defender-se, defender aquele orgulho que foi o que ele flagrou a princípio, para que ele não passasse aquela vergonha. E nós? Quais são os sentimentos que estão sendo normalmente vivenciados, sentidos por nós, alimentados por nós e que nós não percebemos? Quantas vezes nós nos deixamos levar por esses mesmos sentimentos e não nos percebemos, vivenciando-os efetivamente? O que a vida ela faz para que nós possamos perceber aquilo que é necessário mudar? Ela vai nos trazendo experiências. Essas experiências elas vão nos fazendo nos enxergar como nós efetivamente estamos. Ela tenta nos fazer enxergar aquelas emoções que brotam, aqueles sentimentos que são alimentados por nós e que estão sendo utilizados como ferramentas para que nós possamos vivenciar a nossa vida. Se ele se escandalizou tanto a ponto de se surpreender ao saber o que o estava motivando, significa dizer que ele já estava num processo de busca de mudança íntima, mesmo que inconscientemente. E a vida, ela vai nos trazendo todas as lições, todas as oportunidades para que nós possamos nos flagrar a cada momento. Onofre necessitou de mais de uma lição. E no momento em que ele percebeu aquilo que o motivava, ele se deu a chance, a oportunidade de não mais acionar aqueles medos, acionar os sentimentos, aquelas desvirtudes que nós temos quando nós, querendo nos defender, acabamos atacando aqueles que nós acreditamos que estão contra nós. Bem, nós precisamos começar a acreditar na vida. Nós precisamos começar a prestar mais atenção às experiências que chegam até nós, porque é a vida dizendo: olha, preste atenção, olha como você age e reage a determinadas lições que eu estou te trazendo. E aí, neste momento, temos condições de, olhando para nós, percebermos o que nos incomoda, lapidarmos-nos para que aquilo possa ser modificado e nós nos tornemos mais felizes. Onofre ele fala assim, depois: agora, o que mudou? Continuou pensando: perdoei os valores que me deviam e eu estou feliz, muito feliz. Bem, naquela época eu era diferente e precisava daquele dinheiro. Disfarçou um sorriso. E aí ele continua. Observem como que, ao flagrar aquilo que ele estava sentindo, ao vivenciar aquela experiência mais plenamente, ele pôde sentir uma felicidade que há muito tempo ele não sentia. Vamos dar essas oportunidades para nós. Vamos perceber aquilo que nós hoje podemos nos modificar e nos sentirmos orgulhosos positivamente naquilo que nós estamos superando, nos transformando.
percebendo aquilo que é importante para nós e vivenciando essas experiências. Eu espero, meus amigos, que hoje eu possa ter trazido para vocês um pouquinho mais de conteúdo para que vocês possam refletir e um pouquinho mais de ferramentas para que de repente vocês possam até fazer essas transformações em suas vidas. Que nós possamos ter um ótimo domingo, uma ótima semana e que nós possamos vivenciar a nossa vida com Deus ao nosso lado. Fiquem todos em paz.